Eu falei muito já aqui da tribuna, falei segunda, falei terça, e iria falar hoje de novo sobre aquele massacre de Paraisópolis, em São Paulo. Mas como não teve sessão por diversos dias, o meu requerimento, que vai na linha da solidariedade, do pesar às famílias, eu estou entregando à mesa. Se Vossa Excelência puder encaminhar, eu encaminho ele à Comissão de Direitos Humanos do Estado de São Paulo e encaminho também para a Câmara de Vereadores do Estado de São Paulo. Porque eu tenho aqui o nome, na verdade, da Câmara de Vereadores e também para a Assembleia. Eu encaminho para a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo e também para a Câmara de Vereadores de São Paulo, já que Paraisópolis é um bairro de São Paulo. Senhor presidente, eu faço questão de reafirmar aqui, porque esse assunto, se dependesse de mim, eu falaria todos os dias. Claro que não posso, né? Então, reafirmo que na madrugada de 1º de dezembro, num baile funk, no bairro Paraisópolis, na cidade de São Paulo, durante a ação da Polícia Militar daquele estado, 9 jovens de 14 e 23 anos foram mortos. São eles: Gustavo Cruz Xavier, 14 anos, Danis Guilherme dos Santos Franco, 16 anos, Marco Paulo Oliveira dos Santos, 16 anos, Denis Henrique Quirino da Silva, 16 anos, Laura Vitória de Oliveira, 18 anos, Gabriel Rogério de Moraes, de 20 anos, Eduardo da Silva, 21 anos, Bruno Gabriel dos Santos, 22 anos, Mateus dos Santos Costa, 23 anos, 12 ficaram ainda hospitalizados. O órgão de segurança alegam que a causa da morte foi pisoteamento, já que estavam 5.000 pessoas nesse baile funk, se divertindo, porque não tinham outro caminho a seguir, e que no confronto com 2 marginais foram dados tiro, bomba de gás, mas o relato das famílias não é diferente. O corpo de algumas vítimas não apresentavam sinais físicos de pisoteamento, como roupas limpas, ausência de ferida e sangue. Além disso, o atestado de óbito registra que 4 das vítimas morreram em decorrência de asfixia mecânica e trauma na medula. Moradores e frequentadores do baile relataram que os jovens tinham sido cercados e encurralados num beco. Num vídeo gravado por moradores, aparecem os jovens apanhando soco, tapas e pontapés em jovens totalmente dominados pelas forças de repressão. Em outro vídeo, disparando balas de borracha contra as pessoas. Em um jornal de grande circulação, uma adolescente de 17 anos, que pediu para não ser identificada por medo da represália, contou que ficou presa em uma viela após muita correria, recebendo golpes de cacetetes. E aí vão, nessa linha, tudo o que é falado desse massacre que aconteceu lá em São Paulo. Senhor presidente, o massacre de Paraisópolis é mais uma tragédia anunciada em nosso país. A nossa geografia é pintada com cores rubras. Matam todos os dias, nas vilas, nas favelas, nos morros, nos campos, no asfalto, no centro de pequenas e grandes cidades, ceifam a vida de crianças, jovens, mulheres, idosos, negros, índios, LGBTs, moradores de ruas, pobres e miseráveis. Estupram, violentam a carne humana, torturam, levam as pessoas ao matadouro como se fosse gado. Aceitam pacificamente a morte em corredores, massacram, o massacre é psicológico, é moral, a sofrida gente brasileira. Descartam da história e dos bancos escolares os atos cotidianos de intolerância, discriminação e racismo. Isto é a realidade. Ainda hoje eu recebi uma cidadã que veio de países mais ligados ali ao norte da África, e o relato que ela me deu, que está acontecendo lá, é muito semelhante ao que está acontecendo aqui. Em vez de ela me pedir ajuda como presidente da Comissão de Direitos Humanos,
eu quase que passei a pedir ajuda para ela no momento que eu relatei tudo que vem acontecendo no Brasil nos últimos tempos. E não estou dizendo não que é nos últimos meses só, é nos últimos anos. O país não pode ser negligente e aceitar como natural essa política de violência e do ódio. A sociedade brasileira não pode aceitar a banalização da maldade e da crueldade. Me socorro aqui da filósofa Hannah Arendt. No século passado, ela já alertava sobre a banalidade do mal, ao descrever o julgamento e o depoimento do nazista Adolf Eichmann e as atrocidades desse regime de exceção. É essa tentativa de tirar a humanidade do indivíduo, de tornar as pessoas incapacitadas de compaixão pelo próximo, que faz com que o ódio e a violência passem a ser algo comum. A desgraça de não haver condições dignas de se viver, de se comer, de se vestir, de ter educação, saúde e emprego, de se viver um país como o nosso, com a maior concentração de renda do mundo, passam, me parece, a ser considerada uma coisa comum na vida das pessoas. Não é comum o que está acontecendo no nosso país. Foi como se abro aspas, foi como se naqueles últimos minutos estivessem resumindo a lição que estão ao longo do curso da maldade humana, nos ensinam a lição da temível banalidade do mal que desafia as palavras e os pensamentos. A sociedade brasileira tem que perceber a realidade e se colocar no lugar do outro, pensar como ponto de vista do outro, questionar o certo e o errado. Não é fácil, mas é possível. E daí a sociedade pode evoluir. O caminho é longo até resgatarmos a humanidade e o humanismo da nossa sociedade. Os jovens que se foram são vítimas desse mundo que nos rodeia e que infelizmente aceitamos. Sim, o país aceita calado as atrocidades que fazem com o seu próprio povo. Aceita as inverdades que lhe chegam aos ouvidos. O pior erro que podemos cometer é termos esse livre-arbítrio, é de aceitarmos quietos todas essas cenas de horror, com olhos desumanos e nutridos de indiferença e falta de amor. Temos que responder, mas responder com responsabilidade e com a não violência. Sou presente a um antigo poema gaúcho que, na minha infância, quando menino, chorei muitas vezes lendo esse poema e que eu deixei impresso aqui no meu voto de pesar. Repito, há um antigo poema que diz: quando morre um menino, quando morre uma menina, reza ao vento sua prece. O destino fecha a porta e o dia não amanhece. Se quebra a vida em pedaços e as horas correm vazios, sem travessuras e abraços. Quando morre um menino, quando morre uma menina, tem o pão gosto de ferro. A alegria sai de casa e não há mais pandorgas no céu. Quando morre um menino, quando morre uma menina, as dores das mães e dos pais ali, eu complemento, de Paraisópolis, são dores que também sentimos. Elas são coletivas, de um Brasil que ainda busca a sua verdade, que busca encontrar a sua espiritualidade. São lágrimas que caem e inundam o peito de cada um de nós, ao sabermos que os pássaros não cantam quando morre o menino. Ao olharmos para o infinito azul do céu, não mais vamos ver pandorgas, nem dos meninos e nem das meninas. O Brasil quer, as famílias desses 9 jovens querem, nada mais do que eles querem, é somente a justiça. Somente justiça. O voto de pesar, senhor presidente, que li aqui toda a justificativa, que foi nesse teor,
eu encaminhei, como disse, à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e da Câmara de Vereadores de São Paulo. Talvez passe uma semana e eu volte aqui, perguntar o que aconteceu, quem foi punido, o que a família pede é só a justiça. Qual o crime que eles cometeram? Perseguir negros, pobres, miseráveis? Estão aí no baile funk? Porque nem os ditos do imaginário estavam lá. Dizem que eles entraram e aí houve o cerco daquela crueldade.